Essas são as ferramentas que nós, da BT Eletrônica, costumamos usar para fazer a manutenção das fontes chaveadas padrão ATX. Então nós usamos um alicate universal, um alicate de bico, um alicate de corte. Isso eu acho que é o básico para vocês terem na bancada de vocês. Um estilete de vez em quando ajuda para cortar um fio, para tirar um excesso de solda, algo assim. Duas chaves Phillips, uma grande, uma pequena. Duas chaves de fenda também, uma grande, uma maior, uma menor. Se você notar, nessa chave de fenda nós pegamos um plástico termorretrátil, colocamos nele e fizemos o isolamento da parte metálica aqui. Então você pode usar ela até numa tomada de 110 ou algo assim, que ela vai, você não corre o risco de tomar choque. Uma parafusadeira que te auxilia quando você estiver com mais pressa ou tiver um volume maior de trabalho, várias pontas de parafusos, né, para te ajudar. Uma caixinha, uma quantidade de parafusos extras. Normalmente você abre a fonte e às vezes cai o parafuso ou ele espana, então você tem que ter alguns parafusos sobressalentes. O pincel que nós usamos para limpar, fazer uma limpeza básica, limpar o ventilador. Um suporte para a placa de circuito impresso, então você coloca a placa aqui e vem com um ferro de solda, vem com um sugador. O sugador fica numa mão, o ferro fica em outra e a placa fica fixa no suporte. É claro que eu deixei ele solto aqui, né? Mas tem parafusos para você fixá-lo. Normalmente também eu uso uma lupa, eu tenho uma pequena deficiência visual, então eu uso uma lupa, ou se for necessário você pode vir com uma lupa um pouco mais profissional. Ela te dá mais recursos de ângulos, por exemplo. Aí você pode colocar ela sobre a placa de maneira que ela te auxilie a ver um componente SMD, por exemplo. Além disso, você vai precisar também de fita isolante e, de vez em quando, de borrachas, né, plástico termorretrátil para você fazer algum acabamento na sua fonte do teu trabalho. Essa é uma parte das ferramentas. Nós vamos mostrar a outra parte em seguida. Dando continuidade às ferramentas utilizadas para realizar a manutenção das fontes padrão ATX, essa é a segunda leva de ferramentas que a gente usa. Então são estações de solda, ferros de soldar, solda, álcool isopropílico. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Todos esses equipamentos são usados, nós usamos eles no dia a dia em nossas bancadas. Mas nós temos equipamentos novos à venda em nosso site. O multímetro digital, ele é mais fácil de ser utilizado para realizar os testes. Por exemplo, você vai medir um fusível, ele bipa. Se o fusível estiver funcionando corretamente, ele bipa. Então a gente acaba usando um pouco mais de vezes o multímetro digital para medir continuidade de trilha, por exemplo, ou outros componentes. Esse aqui é um medidor de capacitância. Então, por exemplo, você quer comprovar que aquele capacitor tem a capacitância que está escrita do lado de fora dele, você coloca o capacitor nessas duas pontas, ajusta a escala que você deseja e ele vai te falar qual que é a real capacitância daquele componente, do capacitor no caso. Esses dois aparelhos a gente usa em conjunto para testar o mesmo capacitor muitas vezes. Então o que a gente faz? A gente primeiro compara, verifica se a capacitância dele está correta, porque um capacitor eletrolítico ele pode ter uma tolerância de 20%. Então se você pegar um capacitor de 470 pico, por exemplo, ele pode apresentar 400 pico ou 590 pico e está dentro da porcentagem de 20% aí da capacitância dele. Então além da capacitância, a gente precisa saber se internamente ele está bom, que é a resistência equivalente em série dele. Então a gente usa, para testar direito, a gente usa os dois aparelhos. Esse aparelho, nós importamos ele da China e estamos desenvolvendo uma versão brasileira dele, uma versão BT eletrônica dele. Ele é como se fosse um multímetro bastante completo. Ele mede capacitância, ESR, polaridade de transistor, ganho. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive de SMD, aqui ele mede também. Então vou mostrar para vocês algumas das particularidades dele, algumas das coisas que ele mede. Nós vamos medir agora um diodo. Então ele mostra que entre o anodo, no caso, está no pino 1,
a queda de tensão na junção é de 0,735 volts e a capacitância da junção é de 0 picofarad, neste de ouro. Esse aqui seria um dos últimos aparelhos que você vai usar para testar a fonte ATX depois que você consertá-la. Isso aqui é um protótipo. No site da BT Eletrônica nós estamos comercializando uma versão final desse aparelho. É um protótipo porque por enquanto ele é o que nós usamos para fazer os testes em nossa bancada. No momento a gente ainda não comercializa ele, estamos desenvolvendo o produto final. Esse aparelho, ele é uma carga real, ele consome aproximadamente 200 watts de potência da fonte ATX. Isso é um teste real. Ao invés de você ligar uma placa-mãe e correr o risco da placa-mãe queimar, caso a tua fonte tenha algum tipo de falha, você usa este aparelho, ele simula uma carga. Então, vai ligar aqui cada um dos LEDs das voltagens, é calculado para a potência total deste aparelho consumir aproximadamente 200 watts da fonte. Bom, finalizando os equipamentos que nós usamos para conserto de fontes ATX aqui na BT Eletrônica, nós nunca ligamos a fonte diretamente na energia elétrica. Nós ligamos sempre através de uma dessas tomadas. Essa tomada, no caso essa aqui, é uma tomada um pouco mais completa. Além da chave em relação a essas duas outras, que eu vou explicar também, ela tem uma chave liga-desliga, um LED indicador que tem energia na saída da chave, dois fusíveis e dois disjuntores. Por que tem dois? Porque pode ser que a tomada esteja ligada com a fase e o neutro invertidos. E o que queima o fusível, o que desarma o disjuntor, é sempre na fase. Então, se você inverter, esse aqui fica fase, e se você tiver com a ligação correta, esse de baixo fica com a fase. É um deles sempre que vai desarmar ou queimar o fusível. Você tem mais explicações sobre essas três tomadas, a diferença delas três, cada uma delas é um pouquinho diferente da outra, uma complementa a outra e essa aqui é a mais completa das três. Você tem mais explicações sobre essas três tomadas no nosso site.